Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mais um dia de discipulado. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Ver se o Eric consegue entrar aqui pra gente ver. Boa noite também, né? Que Deus abençoe vocês que estão entrando aí para participar de mais um discipulado conosco. Como a gente sempre diz, manda aí o link para o pessoal que você pudesse mandar, convide o pessoal para estar assistindo a aula. Nos ajude aí na divulgação desse trabalho tão importante, né, Paula? Sim, para que a gente possa estar levando cada vez mais a palavra de Deus. Vamos esperar um pouquinho para que o Eric consiga entrar, para que a gente possa estar começando. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Entrou? Beleza. Boa noite também, Natália. Você pode colocar aqui. Antônia. A Antônia não está aqui com a gente hoje, o Paulão também não. Abaixa um pouquinho. Manda aí o link para o pessoal. O seu aí. Esqueci. Amém, gente? Hoje, se tiver baixo o som, vocês avisam. Semana passada eu achei que estava um pouquinho baixo, mas fala pra gente como que tá. Tá bom? Tia Natália. Põe aqui pra gente ver. Aqui. Minha irmã. Amém. Oi, Aline. Seja bem-vinda. Sim, tá sempre aí, né? Bom, gente, como a gente vai continuar, né, na aula passada, a gente hoje vai falar sobre... Eu fiz algumas divisões, né? Hoje a gente vai falar sobre o alicerce. A gente tá falando de construção. Semana passada a gente falou, né, sobre as mansões celestiais, que seria basicamente a nossa morada no céu, da nossa morte, da nossa passagem aqui pela terra. Mas hoje a gente volta falando um pouquinho dos nossos alicerces agora aqui, né, aqui na terra, para que a gente possa estar mais perto de Jesus. Um beijinho para dona Maristela. Oi, dona Sueli. Um abraço, um beijo para a senhora, que a senhora esteja bem. Eu vou mandar desde já, não sei se a Lilian tá vendo, mas depois eu mando para ela. Semana passada ela pediu pra gente mandar um abraço para ela, que ela estava morrendo de saudade e eu acabei não vendo. E depois eu vi só depois. Lilian, um abraço, estamos também com saudades. Que você esteja bem, a netinha, a filha. Mando um beijo e um abraço para todo mundo, tá bom? Seu Chuchu também não tá aqui com a gente, peço oração pela família, né? Tá tudo bem lá, mas o genro dele foi constatado com coronavírus, né? Mas eles estão bem, já passaram o tempo da quarentena, semana que vem talvez eles estejam conosco novamente. Mas vamos estar orando, né? Por todos nós realmente, para que Jesus possa nos guardar, nos proteger de todo esse mal. Sim. Bem, gente, vamos estar começando? E aí, gente, semana passada a gente falou, nós terminamos a nossa obra, graças a Deus, conseguimos concluir, faltava alguma coisa, já foi concluído. Então, aqui em casa, que, né, Deus colocou no meu coração da gente estar conversando um pouquinho sobre isso. O meu pai tá aí, né, pedreiro conhece, pode nos ajudar durante a aula, para que a gente possa estar falando de uma maneira bem certinha e que o pessoal consiga entender. Vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho sobre o alicerce. Eu vou falar sobre o alicerce da casa mesmo e depois a gente faz um paralelo, né? Com o nosso espiritual. Amém? Então, se nós pensarmos na casa, Paula, o que necessitaria? Você tem essa ideia? Realmente necessitaria? Pra gente começar, eu pesquisei, o principal realmente é o alicerce. É o tudo, de toda a construção. E através dele a gente vai desenvolvendo algumas ideias, né? E o que seria esse alicerce? O significado real da palavra alicerce é um maciço de alvenaria sobre o qual se assenta uma estrutura de uma construção, geralmente feito de cimento ou pedra. O primeiro passo de toda construção é o alicerce, aquilo que fundamenta, que sustenta, base, apoio, sustentáculo. O bom êxito do fundamento
dar Sim. um bom trabalho. Se o alicerce estiver ruim, sim. não tem um bom trabalho. Na realidade, até alguns terrenos, até anteriormente, eles fazem uma coisa que se chama sondagem do terreno. Então, a gente vai estar falando sobre... Eu acho que depois vai comentar sobre sondagem. Por quê? Porque dependendo da localização, né, Paula, do terreno, às vezes você tem que descer 2, 3, e já vi algumas construções descerem 10, 15 metros até achar um ponto firme para depois começar toda a construção, né? Exatamente. O nosso pastor está aí, o Ali e a Fernanda também, sejam bem-vindos. É exatamente isso, Eric. E esse alicerce, que essa fundação também chamada, né? Sim, sim. Justamente tem a ver todo com esse solo, com esse preparar realmente para receber essa construção, seja uma casa, seja um edifício, né? E eu peguei alguns textos só para a gente iniciar que fala sobre o alicerce, sobre o fundamento, sobre Deus, né? Lá em Salmos 104:5 fala assim, ó: Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Ele sendo o fundamento da terra para que não se abale, para que não tenha problema nenhum. E é até interessante, né, Paula, porque às vezes pessoas que não acreditam em Deus dizem assim: ah, não, mas isso aí é totalmente explicado, porque a terra ela está sob um efeito da gravidade, né? E uma gravidade que interage com o Sol, uma gravidade que interage com a Lua e coisas afins. Mas a Bíblia, já muito antes, dizia que todos esses fundamentos vieram da onde? Do Senhor. Então, ainda que a gente dê outros nomes para isso, ainda que a gente diga é a gravidade que mantém a Terra naquela determinada posição, é a gravidade que permite que a Terra dê uma volta em torno dela mesma ou uma volta em torno do Sol e continue fazendo isso durante muitos anos, durante muitos dias, a gente sabe que é possível, porque os fundamentos foram estabelecidos pelo Senhor, né? Exatamente, esse é bem legal. E os nossos fundamentos, assim, têm também que ser estabelecidos por Deus, né? A Antônia colocou que realmente fala da reconstrução. O pastor fez uma live hoje, 6 horas da manhã, e falou realmente sobre isso, né? E é bem legal a gente estar falando um pouquinho mais. E em Provérbios 29:4 fala: o rei que exerce a justiça dá verdade ao país, mas o que gosta de subornos leva à ruína. Sim. Esse que exerce a justiça da estabilidade também tem a ver com fundamento em outras versões, né? Ele dá esse fundamento e a gente vê muito bem, né? Isso. Sim, verdade. Né? Esse fundamento que é totalmente fora, né? Ele traz a ruína. É interessante isso que você falou, Paula, porque diz assim: o rei que exerce a justiça dá estabilidade. Né? E o que a gente vê quando são homens que estão à frente? Nem sempre esses homens atuam da mesma forma em todo o tempo. Sim. Por quê? Porque infelizmente os homens são instáveis, né? Então de repente hoje um determinado homem toma uma medida boa e no dia de amanhã, infelizmente, o mesmo homem pode tomar uma medida ruim, né? Então a gente até estabelece, olha, aquela pessoa é mais estável, aquela pessoa é mais instável, né? Agora veja como é interessante e como faz relação com o Salmo 104, porque quando Deus diz que Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos, não sei se as pessoas que estão lá já se perguntaram por que a gravidade, por exemplo, é sempre a mesma. Nunca falha. Né? Por que, por exemplo, que a rotação, a translação da Terra é sempre a mesma? Né? Não poderia ser diferente? Ser instável também. Exatamente, porque quem deu os fundamentos de tudo isso foi o Senhor. E Ele... E a própria Bíblia diz, Paula, que em um determinado período, principalmente agora, quando entrarmos em Apocalipse, entrarmos nos finais dos tempos, Deus vai permitir que os fundamentos
sejam o quê? Balançados, né? Colocando na nossa linguagem. E o que significa isso? Que mesmo Deus sendo estável, mesmo os fundamentos de Deus sendo firmes, Ele vai permitir movimentos, mesmo em coisas que outrora eram estáveis, para sinalizar para nós que o tempo dele tem chegado, né? Então vai ser por uma permissão que é diferente do que, pela sua natureza de pecado, não tem a mesma estabilidade, né? Exatamente. É legal entender isso, porque a gente pode ver, a gente, né, em nome de Jesus, não verá isso acontecer, mas alguns movimentos já falando que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo, é justamente, né, uma prévia do que Deus tem falado lá em Apocalipse. Amanda, oi, a Sá, né? Amanda, a Sá, a Renata e o Luiz, boa noite, Deus abençoe. E o nosso texto, né, assim, principal, quando você fala de fundamentos, se você for estudar, vai estar lá em Mateus 7, que o começo, que é o Sermão do Monte, mas bem no finalzinho ele fala sobre esses alicerces, e é bem legal. Então é Mateus 7, do 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, os ventos deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na onde? Na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopraram Agora, é interessante, né, Paula? Olha que interessante esse texto que você acabou de ler, né? Ele diz que existe uma rocha que nós temos, e essa é a orientação de Deus. Mas é interessante que o mesmo texto não diz que Deus vai construir sobre a rocha. Cabe a quem construir? Nós. E qual é o perigo aí? O perigo não é a rocha. O perigo é de quem vai construir, que sou eu e você. Porque nós, como homens, somos muitas vezes instáveis. Nós, como homens, podemos escolher entre construir na rocha ou construir na areia. Porque a rocha, né, Paula, que é o Senhor Jesus, sempre estará lá. Então o problema não é na rocha. Não. O problema é quem vai construir a casa. É esse que pode fazer uma opção errada, né? Porque fala que se a gente construir na rocha pode acontecer o que for, mas ela estará firme. Vai permanecer. O finalzinho do versículo é que aquele que constrói na areia, né, cai a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos, deram contra a casa, e ela o que? Caiu, né? E foi grande a sua queda. Sim, sim. Porque ela já estava, isso que é legal. Por que foi grande a queda? Porque ela já estava construída. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Isso é muito interessante. E é interessante também, amados, que mesmo que a gente diga assim, vamos pegar, pessoas que digam assim, mas pastor, eu sou super estável, pastor, eu procuro fazer as coisas mais corretas possíveis, mesmo que procuram ser organizadas, que procuram fazer as coisas mais corretas possíveis. Se elas olharem para elas mesmas, né, Paula? Qual é a garantia, por exemplo, que a pessoa vai acordar no dia? Nenhuma. Então veja que mesmo entre aqueles que são estáveis, existe o quê? O desafio da vida, que nos dá, de certa forma, uma instabilidade no sentido, olha, o que vai ser do amanhã, o que vai ser do mês que vem. E daí a Bíblia ser muito clara em dizer que nossa casa tem que estar firmada na rocha. Por melhor que o irmão ou amigo do irmão, seja quem for, possa ser, a Bíblia diz que a nossa estabilidade não está na nossa casa, mas aonde é construída a nossa casa, né? Exatamente. E então agora propriamente falando sobre a fundação ou alicerce,
Primeiro, como você colocou, é que é necessário conhecer o solo. Sim, conhecer o solo, perfeito. É necessário, então existe hoje, né, através da tecnologia, maquinários, existe até algumas pessoas por, né, grandes construções pegarem um pouco do solo e levarem para fazer testes em laboratório para saber a dureza, para saber a resistência, para saber o que realmente ela pode ser feita. Por quê? A maioria sabe, o alicerce ele fica para onde? O pastor já falou muito sobre isso, né? Ele fala que quando ele trabalhou, né? Ele trabalhou um pouquinho sobre isso, sobre essa construção. O alicerce é sob a terra, né? Ela está embaixo para aguentar a estrutura. Só que foi uma coisa legal que eu pesquisando, eu vi que alguns também tomam como exemplo, sabe o quê? Por exemplo, bairros, né? Condomínio fechado. Então, já tem alguém construindo. Esse pedreiro, né, essa pessoa responsável, dá uma olhadinha para ver como está sendo feito o alicerce do vizinho. Para saber como que ele vai poder proceder. Se eles colocaram, como você falou, de 3 metros a 10 metros a profundidade que precisa ser feito um alicerce. Interessante. Né? Mas é feita uma pesquisa, né? É cavado para ver realmente até onde, né, tem um solo duro ou tem uma pedra para que possa ser... Paula, que na odontologia também, quando uma pessoa tem um dente e tem uma cárie, né, que é um processo infeccioso, quando você entra com aquele negócio que o pessoal diz, o motorzinho, né, você tem que ir entrando ali com a broca até que você sinta uma certa resistência do tecido. Porque enquanto o tecido estiver esfarelando, né, colocando numa linguagem bem simples, né, para que os irmãos entendam, significa dizer que ainda está no processo infeccioso. E se você restauração, o amálgama, né, a massinha, vamos colocar numa linguagem mais acessível, a massinha, com aquele processo infeccioso embaixo, você tem risco de perder inclusive o dente todo. Porque pode dar um canal, pode contaminar todo o dente e quando for perceber, de repente pode ser tarde demais ou dar um dano bem maior do que já existe. Então você veja, em tudo na vida é assim. Enquanto você não acha o solo, o alicerce firme, você não pode parar, por mais que dê trabalho. Por mais que dê trabalho, se for necessário, continua. Quantas vezes eu ouvi, às vezes, pessoas leigas dizendo assim, mas pastor, nessa história aí, não poderia já ter construído a casa e economizado um bom dinheiro? Bom dinheiro. Só que de fato não, porque você pode derrubar a casa inteira por falta de um alicerce. Por falta de um alicerce, realmente. A Antônia colocou que tem alguns amigos que acho que são conhecidos dela, a Verinha, o Edinho, a Terezinha. A gente quer mandar um abraço. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Aqui no meu celular, não sei porque às vezes não aparece. Às vezes não aparece, né? Mas qualquer pergunta, gente, por favor, pode colocar que a gente faz o possível para estar respondendo, tá bom? E olha o que fala lá, agora a gente falou desse casa. E agora a gente vai para o nosso lado espiritual. O que fala lá em Marcos 4, que fala da parábola do semeador? Então ele fala assim, Marcos 4, de 3 a 9. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando caiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador, ele é diferente, ele está semeando sobre uma terra que ele quer, mas também uma terra propícia para aquilo que ele está fazendo. Que no caso dele não poderia ter espinhos, nem muitas pedras, mas eu peguei o texto para nós fazermos a referência à nossa terra agora. E o que seria essa parte da terra? Levando para o lado espiritual, o fundamento seria...
eu associei ao nosso coração. Essa terra, né? Essa terra boa, seja para o semeador semear, lançar semente, seja para ser construído a casa. Sim. E é interessante, Paula, porque olha que texto interessante também. Porque diz assim, ele vai explicando cada... um caiu à beira do caminho e coisas afins, mas olha essa parte aqui, ó. Parte dela caiu em terreno, né? Onde não havia muita terra, e logo brotou. Olha que interessante. Qual é a impressão que você tem se isso ocorre? Fala, que maravilha. É legal. Acabei de lançar semente, brotou. Que bom. Esse que é um terreno bom, né? Só que a Bíblia diz que por causa disso, o que acontece? A terra não era profunda. Não. E as sementes então foram o quê? Roubadas. Os pássaros comeram. Agora, imagina isso na nossa vida espiritual, e daí a importância da gente trazer esse simbolismo. Sabe, às vezes a gente olha certas situações e a gente diz, olha, aquele irmão sim, isso que é bênção. Mal começou na igreja e ó, já está colhendo um monte de semente. Olha aquele rapaz, eu nem precisei investir muito nele, e ele já está aqui na igreja, já está participando, já está fazendo isso. Claro que eu não estou dizendo que são todos os casos, mas observe, muitas vezes aquilo que vem de uma maneira muito fácil, na realidade nem sempre é bênção. Entendam isso. Às vezes quando você vê Deus trabalhando na sua vida e você passando às vezes anos para constituir alguma coisa em Deus, não significa que Deus não gosta de você, não significa que Deus não tem um ministério com você, mas é muitas vezes Deus aprofundando a terra para que a sua raiz tenha espaço, para que a sua raiz tenha profundidade para manter esse fruto, esta árvore que um dia vai nascer. Exatamente. Né? A tia Natala colocou aqui que parece a história dos 3 porquinhos. Mas a história dos 3 porquinhos, ela tem lá um fundamento bíblico, ainda que tenha sido alguém que não era crente, né? Porque como que era a mesma história? Um constrói a palha, na palha, madeira, na madeira, isso mesmo. Eu lembrava do tijolo e da palha, tinha esquecido o intermediário da madeira. E daí, se você for pensar, pega essa história dos 3 porquinhos, e aí eu vou dar aquela filosofada. Quando você chega lá, no galardão, qual que vai ser destruído? Do feno, né? Da madeira, né? Palha e tudo mais. Ou seja, qual é a história dos 3 porquinhos? Qual é a casa que é derribada? Da palha e da madeira. Olhe como é coincidente, né? Mas é assim. E agora, muitas vezes a casa no tijolo, como bem é, né? Nós vamos verificar o quê? Que ela demora, que ela resiste, que ela precisa de investimentos, né? Mas ela vai resistir. Ela vai resistir, exatamente. E quem pode verificar em nosso coração a dureza dessa terra? Até que ponto é necessário ser cavado para que comece a construção realmente, como o Eric colocou, sim, de um ministério, de um projeto que Deus tem para a nossa vida? É o Espírito Santo. Ele vai, né, entrar no nosso coração e ver. E aí sim, fazer com que nós trabalhemos mais, né? Tenha coisas que, por exemplo, você pode ver, né, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai ver a necessidade, através de nós reagirmos a irritações, a alguns problemas, a frustrações, a decepções, né? Coisas, como nós estamos reagindo hoje a algumas coisas que nos acontecem no dia a dia. E é interessante, Paula, que quando nós pensamos no movimento do cavar, olha, ele causa, para quem está vendo, uma impressão forte. Sim. Porque você está tirando terra, você está movendo. A sensação é que nós estamos ferindo o terreno. Rasgando a terra, né? Ferindo o terreno, ferindo a área.
E muitas vezes dizendo, pô, mas por que isso de ficar jogando terra para tudo quanto é lado e nunca que chega? E às vezes nós, consciente ou inconscientemente, sabe, Paula, dizemos para Deus, por que ficar removendo terra da minha vida? Por que ficar abrindo buraco no meu peito, Senhor? Por que fazer dessa forma com minha vida? Por que esse sofrimento? Por que essa perda? Por que não deu certo aquele relacionamento? Sabe o que Deus está fazendo? Ele está removendo a terra, até ele achar o quê? Um ponto sólido, uma área sólida para alicerce. Em outras palavras, enquanto o Senhor perceber que você não tem maturidade, enquanto o Senhor perceber que você não tem estrutura, Ele ainda vai reter algumas coisas sobre a sua vida, até por amor à sua vida. Imagina se Deus te manda para um país onde há perseguição, né, Paulo? E a pessoa acabou de conhecer o Evangelho, ainda não tem experiência, não tem alicerce, não tem nada. A chance dela negar Jesus é muito grande, né? Mas alguém que já teve grandes dores, muitas vezes já está no terreno fixo para não negar Jesus. Para aguentar. Então, o nosso construtor é Cristo. Amém? O nosso construtor, ele sabe a próxima fase. Só que o que acontece, como o Eric estava falando? Muitas vezes a gente vem para Jesus, mas a gente já tem uma certa idade. A gente já tem uma estrutura de vida, né? A gente já tem um alicerce formado. Sim, sim. Muitas vezes até muitas vezes não, 100% das vezes com falhas, porque nós não nos alicerçamos de uma forma correta em Cristo. Sim. Mas o que fazer aí? O que Cristo tem que fazer? Entrar no profundo. Sim. Ir lá e cavocar, ir lá e refazer. E você sabe, Paula, que também é interessante, que olha o que nós começamos a aula dizendo, né? Que alguns terrenos o Senhor vai cavar 3 metros, né? Outros terrenos, para você construir uma casa, você vai cavar até 10 metros, 15 metros. E se for um prédio, muitas vezes o alicerce tem que ter um tamanho muito maior do que de uma casa. Então veja, né? Por vezes nós dizemos, mas veja, Deus usou, o irmão está 1 ano lá na igreja e Deus já está usando a pessoa. Eu estou lá 10 anos servindo o Senhor, parece que nada acontece. Pô, eu sou fiel e parece que nada acontece. Deus sabe o nosso terreno. Deus sabe, mas eu me conheço. Não, ninguém conhece o nosso terreno mais do que Deus. Então entenda que se ele está cavando, é porque ele está achando ainda terreno arenoso, está achando ainda terreno com barro e coisas afins, e não está encontrando o ponto sólido, que quando ele encontrar o ponto sólido, daí começa a construção, né, Paulo? Exatamente. A Renata colocou aqui, maturidade e sabedoria que vem com o tempo. A gente lembra de um pai falando para um filho, que é o mais velho e tem mais experiência de vida, sim. Né? O pai, ele corrige, né, por amor, assim como Cristo. O pai tem mais experiência, já passou por algumas situações, por isso ele vem ali, né, com amor e fala. E às vezes a gente não consegue entender isso, né? E a gente acha que é por falta de amor, que não é por amor. E você sabe como é a vida, né? Às vezes quando você vai ser pai lá na frente, que você vai entender certos movimentos do seu pai, da sua mãe, né? Às vezes nós, quando criança, adolescentes, olhávamos com um olhar muito mais crítico a certos comportamentos dos pais. Mas por que ele não deixa eu fazer isso? Por que fica me segurando nisso? Por que não deixa ir para cá, não deixa fazer aquilo? E às vezes quando a gente vai chegar na nossa parte do terreno sólido, lá com o tempo da experiência, a gente vai olhar para trás e vai falar, olha, nosso pai tinha razão, né? Assim como o nosso Deus, né? Às vezes anos de experiência em Deus para a gente chegar e às vezes dizer, não é que Deus tinha razão, né? Porque às vezes nem que seja inconsciente, às vezes nos bate aquela sensação assim, poxa, não está sendo justa essa medida, né? E quando nós dizemos assim, não está sendo justa essa medida, se estivéssemos falando para Deus assim, Deus, o Senhor não está sabendo o que faz, né? Está fazendo errado, o Senhor vai ter que aprender, sentar, trocar uma ideia comigo, né?
E parece brincadeira, mas às vezes o nosso inconsciente tem uma atitude dessa, né? Tem, e é todos os dias, né? Muitas vezes, principalmente quando nós estamos passando por situações difíceis, por lutas, né? Para que Deus esteja realmente nos avaliando nosso coração, a gente fala: Deus, mas tem algo errado, o Senhor não está sendo, né, muito coerente com coloca, se a gente não tomar cuidado, a gente se coloca numa situação de que Deus está errando e a gente está acertando. E a gente sabe que isso não é verdade. Esses pensamentos são nossos, é da nossa mente ou é do inimigo, enfim. Mas não é estável. Nós somos instáveis, mas ele não. Ele é realmente estável. Que nem sempre a dor e simboliza que está no caminho errado. Às vezes o próprio Deus, algumas medidas conosco, que ainda que pareçam dor, que ainda que pareçam sofrimento, no sólido. Entenda, ele está cavando a terra, ele está mexendo em área que estava passado, ele está mexendo em lugares que teoricamente. E quando ele mexe, ele joga tudo para fora, né? E quando joga para fora, muita obscura, muita terra com pedras sujas vão aparecer. E às vezes não é gostoso. O seu próprio terreno, falar: eu investi nesse terreno, ele tem um monte de terra com pedra, que ele tem um monte de comprometimento, né? Mas Deus tem que fazer isso para chegar na parte sólida. E todo o terreno, meu amado, todo o terreno, se nós permitirmos, Deus tem condição de chegar na parte sólida dele. Exatamente. O problema é que muitos vão passar por essa vida sem deixar que Deus mexa nos seus terrenos. Quando nós colocamos que o vizinho, no vizinho, para ver como é que ele está fazendo o alicerce da casa dele. Eu associei isso com a nossa vida espiritual, no sentido de quando nós nascemos, nós herdamos, certo? Características físicas, emocionais e espirituais. Sim. Né? Então, olha só que legal, se nós pegarmos, né, e olharmos realmente para os nossos mais próximos de nós, né, existem características físicas, características espirituais também. E às vezes a gente consegue entender melhor o outro do que nos entendemos. Sim. Então, por que não pedimos para que o Espírito Santo nos ajude nisso? Olha, esse fulano, né, esse meu parente próximo de mim, ele sempre erra nisso. Será que eu também não preciso, né, fazer com que isso aconteça na minha vida? Né? Por quê? Porque se Deus está tratando na vida dele, uma hora vai ter que tratar na minha vida também. Então, quando você começa a olhar para um todo, você começa a entender muitas vezes as suas mazelas, né, que a gente fala, os seus erros, o porquê que muitas vezes Deus está trabalhando tanto naquela área e a gente está insistindo naquilo e Deus está falando: olha, eu preciso mexer aí. E até como o irmão Luiz, a Renata colocaram, de fato, a fase do alicerce, a fase da base, a fase de você encontrar ali um terreno sólido, uma área sólida, né, para edificar, às vezes demora muito mais do que o próprio levantar da casa, né? E gasta mais dinheiro também. Sim. Muitas vezes você fala: peraí, quase que metade da obra foi tudo só com o alicerce, né? E o alicerce, ele é muito interessante porque ele é algo da construção que não aparece. Exato. Você só começa a ver realmente depois que você passa do alicerce. Então é uma parte que é muito fácil de ser negligenciada, de ser deixada para trás ou de ser feita de qualquer jeito. Por quê? Porque não é visto, né? Não é algo que as pessoas veem, não é algo que eu vejo na minha vida, na transformação da minha vida. A gente não vai enxergar, a gente sabe que o processo está sendo feito, mas depois ela não fica aparente.
Né? Então, por isso, muitas vezes a gente pode até ter a vontade de negligenciar algumas ações de Deus na nossa vida, porque são coisas que fala, Deus, mas está aqui, está quietinho, está aqui, está escondido, ninguém está vendo. Né? Mas são coisas que Deus está vendo e Deus precisa trabalhar para que não comprometa depois. E às vezes, né, Paula, até no sentido que às vezes a nossa própria ansiedade, a nossa forma de ser, às vezes diz, não, Deus, toca a bola para frente, vamos direto para o gol, vamos direto para fazer a obra. Deus, o Senhor não falou que eu ia para as nações, o Senhor não falou que ia ser um evangelista, o Senhor não falou que ia ser um pastor, ou que ia ser aquilo ou aquele outro. Amados, tudo isso requer uma construção, tudo isso requer tempo, vivência com Deus. Então não ache que é da noite para o dia. Eu particularmente, Paula, não acredito muito nesses sistemas, né? Que a pessoa diz assim, não, vamos ensinar um curso aqui que o cara aprende inglês em 24 horas, furado. Todo investimento, seja para aprender inglês, matemática ou até na sua vida espiritual, requer tempo, requer exercício, requer dedicação, né? E até o que uma irmã hoje estava conversando com a gente, né? Puxa, mas pastor, não tem aquela coisa que Deus capacita os escolhidos? Amados, não tem esse texto desta forma na Bíblia. Não está lá uma frase, Deus capacita os escolhidos, pá. Não, Deus, Ele dá sabedoria e graça para que nós, mediante ao agir dEle, possamos nos empenhar e aí Ele nos abençoa. Entendeu? Então, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, Moisés vai alegar o quê? Não sabia falar. Que ele não sabia falar. Mas Deus exigiu comportamentos dele. Sim. Você não sabe, vou abençoar você com a companhia do seu irmão, mas você precisa ter atitudes. Sim. Você tem que ir lá até o Egito. Você tem que pegar essa vara e fazer assim e assim com ela. Agora você vai dizer assim e assim, né? Então, quando Deus nos prepara, não é que vem assim do nada, entendeu? Um dia Deus vai me usar. Daí um dia Deus dá um Shazam, assim, Shazam! E Deus começa a te usar. Não é assim. Se você tem um ministério, por exemplo, da palavra, começa já. Começa a pedir para Deus trabalhar já, começa a orar já, começa a jejuar já, começa a estudar a palavra já, né? E eu gosto muito do que nós temos até a nossa experiência, que é a seguinte: não ache que a primeira vez que eu preguei, não ache que a primeira vez que a Paula ensinou já estava assim. São anos e claro, às vezes dá receio, às vezes dá medo. Deus, puxa, Deus me ajuda, me capacita, me fortalece. Mas a nossa parte tem que acontecer. Por exemplo, a Paula pode ter orado, ter tido o entendimento de Deus sobre o que trazer para nós hoje, mas com certeza, se ela não vai lá na Bíblia, se ela não vai pesquisar, se ela não vai se dedicar, o que ia ser esse estudo? Ia chegar aqui e ia falar, pois é, né, Paula? Então é isso mesmo, Deus é legal, Deus é massa, e não é por aí. Entende? E até essa mudança, né, de vir agora para o celular. Né? Foi uma mudança. Eric já tinha feito, mas eu nunca tinha feito. Eu tive que aprender também, que eu também estava... E até agora ainda estamos uns bailes lá com luz, com não sei o que, mas estamos enfrentando. Estou procurando ler, olha, faz assim, faz dessa forma, né? Mas tudo é um desafio, mas a gente tem que começar. A gente tem que realmente dar o primeiro passo. Exato. Que daí Deus vai realmente estar conosco, se for isso que Ele tem para a nossa vida, né? E 2 Samuel 22:32 fala: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão nosso Deus? Falando daí sim, Deus é a nossa rocha. Nós precisamos estar estabelecidos nessa rocha que é Jesus.
que não é estável, como o Eric bem colocou no começo, né? Esse é o nosso ponto que nós precisamos construir na nossa casa, né? O nosso alicerce precisa chegar nessa rocha, que senão ele não será bem alicerçado. E Salmos 62:6 fala: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Se nós estivermos nele. E não será abalado, mas vem a chuva, vai vir a tempestade, vai vir o vento. E amados, até se você for pesquisar, mesmo aquelas casas que conhecidas, acho que como palafitas, que são construídas ali em terrenos com água e coisas afins, elas estão fundadas e apoiadas numa área sólida, numa parte sólida, entendeu? Então não pense que algo foge disso. E se fugir, a chance de afundar é muito grande, né, Paula? Exatamente. Certo, gente? Então aqui, né, sobre esse alicerce, é o principal, né? O alicerce precisa estar na rocha para que ele seja sustentado, para que a nossa casa seja sustentada. E essa terra, o nosso coração, né? Deus vai cavocar, Deus vai mexer enquanto ele não achar essa parte que está boa, que está sólida. Amém? E a segunda parte que a gente vai ver hoje é a viabilidade da obra. Existe, né? Legalmente você precisa ir até a prefeitura para saber se é legal você construir naquele terreno ou não. Exato. Né? Existe algo que você precisa fazer antes propriamente dessa construção, né? Essa viabilidade da obra. E isso é interessante, Paula, que às vezes a pessoa acha assim, se eu tiver um terreno eu posso fazer o que der na telha com ele. Eu conto a experiência de uma pessoa que eu conheço, que foi lá e falou: olha, o fulano dividiu o terreno dele no meio e vendeu metade para mim. Eu falei: mas você já pagou? Já paguei. Eu falei: mas você foi ver lá na prefeitura se aquela área poderia ser dividida? Mas o cara faz o que quiser. Eu falei: não é bem assim. E quando ele chega lá na prefeitura, qual é a notícia? Não pode. Que não podia. Então não é porque tem um terreno que pode fazer do jeito que dá na telha, ou você pode imitar o que foi feito num outro terreno, numa outra área, né? É como a Paula falou, a viabilidade da obra. Sabe, Paula, tem gente que diz assim: olha, mas o irmão louva a Deus, o irmão tem o ministério do louvor. Eu quero cantar também, eu quero louvar porque eu acho bonito. Só que às vezes pro terreno do irmão não é louvor, hein? E aí a gente vê muita gente frustrada, né, Paula? Gente que às vezes está num ministério que Deus não tem para ele. Então fica frustrado. Por quê? Porque não viu a viabilidade da obra. Exatamente. E quando a gente aceita Jesus, né, eu dou essa permissão. Certo? Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu dou a permissão para essa construção agora, através do Senhor Jesus, seja feita na minha vida. Sim. Então, esse é o primeiro passo, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, para que ele comece então, né, seja uma construção, ou pior, uma reconstrução naquilo que um dia já estava lá, como a gente falou, quietinho. E é interessante, como muito bem a Paula colocou, meus amados, você dá a permissão. Permissão para quê? Para começar alguma coisa. Então, tira essa ideia que você aceitou Jesus e do dia para a noite você mudou totalmente. É um processo. Nós até pregamos na última ocasião que quando acabou o vinho da cerimônia do casamento, o que Jesus manda fazer? Colocar água. Para depois nessa água ele transformar de novo em vinho. Por que Deus não tirou vinho e já pôs vinho novo? Porque é um processo. Você tem que passar por essa fase intermediária do cavocar o terreno, do passar pela água para depois voltar a ser vinho e um vinho melhor, do esvaziar do vinho velho. Entendem?
Então, essa permissão, né, que nós damos para Jesus, só que como a gente comentou, às vezes a casa, o alicerce já foi feito, já existe até uma construção ali. Já existe algo na nossa vida que já foi construído, mas quando você aceita Jesus, você dá essa permissão para Ele vai verificar. Sim. Ele vai verificar o que precisa ser feito e começar muitas vezes uma reforma. Né? Como a gente falou aqui em casa, o meu pai mexe bastante na construção, e quando ele encontra, ele fala assim pra gente, ó, pai, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Eu não tenho muita noção do que pode ser feito. Ele olha e fala assim, não, mas isso não dá para fazer. Mas como não dá para fazer? Não, mas porque olha, veja bem. Tem uma visão, né? Não dá espaço, como você falou, olha, não dá, aqui não dá. E quando encontra uma viga, o que é uma viga? É uma parte mais grossa, né? Uma parte mais firme que você tem que colocar na casa. Quando encontra uma viga, não dá para ser cortado. Ou se você for assim cortar muito difícil. Ou seja, o trabalho, né, não vai compensar. E quem está olhando para isso? Quem está olhando é Cristo. Quem está olhando onde precisa ser... Mas Deus não dá para fazer desse jeito? Ele fala, não, filha, não dá, não vai dar por aí. Né? Você não tem esse espaço, você não tem ainda isso que pode ser feito. Teima com Deus querendo que Ele faça algumas obras na nossa vida daquele jeito. E Ele está olhando e está falando, olha, não dá. Então, quando tomando a experiência dessa construção, né, quando a gente fala aqui em casa, a gente sempre, né, a gente fica... falando sobre aquilo muito tempo, olha, vamos fazer assim, não, vamos mudar, até né, o dia que a gente fala assim, não, vamos fazer, aí já não dá mais para mudar, né? Então, existe todo um processo. E quem vai falar, né, aqui em casa, se dá ou não, se é viável ou não, meu pai, pela experiência dele. Né? Então, aí transfere isso para Cristo na nossa vida. Quem vai falar se dá ou não é Ele, para a gente ir, para a gente ficar, para a gente fazer o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Isso não está bem feito, isso precisa ser refeito, mas tem coisas que são bem feitas. Sim. Tem coisas boas também na nossa vida, às vezes a gente esquece de falar isso, né? Só que quando ele olha para essa estrutura, ele fala, isso precisa ser refeito, mas isso daqui tá legal. Então vamos também aproveitar isso que tá legal. Né? Também não vamos jogar tudo fora. Às vezes, em algumas situações, é difícil, é melhor, sabe assim, quebra tudo, começa de novo. E é até interessante, amados, que até para procurar essa fundação, ou esse alicerce, ou essa base, para ser feito tudo isso, requer experiência também. E daí nós falamos que é o nosso Deus que tem que encontrar esse alicerce, né? Ou seja, nós abrimos o coração para que Deus cavoque, para que Deus tire, remova a terra, até encontrar um alicerce dentro de nós. Exatamente. Né? Porque muitas vezes nós achamos assim, não, se Deus tem aquela obra comigo, está garantido. Não. Às vezes você vai se tornar um pastor, não é do dia para a noite que você aprende a ser pastor. Não é do dia para a noite que você aprende a ser um evangelista. Não é do dia para a noite que de repente você conhece toda a Bíblia. Tudo na nossa vida requer tempo, dedicação, vontade. Mas não é Deus que prepara. Não, sim, mas a sua parte Deus não vai fazer. Não é, Paula? Realmente, aí cabe a nós fazermos. Ele só vai olhar e vai falar o que precisa ser feito, né? Mas nós precisamos, a Renata colocou, né, como diz o ditado, né, que a gente precisa fazer a nossa parte, e é verdade, né? Então, quando eu dou essa liberdade hoje, né, qual é a nossa oração? Qual é a minha oração que, né, eu falo para vocês? Vamos dar liberdade para que o Espírito Santo mexa na área que for na nossa vida. E sempre vai ter... A diferença nossa de uma casa é que sempre vai ter coisa para ser feita. Nunca vai parar. Sim, né? A obra nunca acaba, né? Então, mas vamos dar liberdade. E mesmo uma casa, né, Paula, quando nós pensamos, vamos supor, essa casa aqui, eu não sei a idade dela, vamos supor que ela tenha 30 anos. É velhinha, Você, de tempo em tempo, tem que fazer uma manutenção. Sim. Às vezes, coisas que estavam tão perfeitas na casa 20 anos atrás, pelo tempo ou até por alguma situação inesperada,
podem requerer uma necessidade de você mexer novamente, né? Então, mesmo em áreas que você se considera sólido, mesmo em áreas que você diz, essa área Deus já trabalhou muito, pode ser que em um determinado tempo da sua vida Deus tenha que fazer de novo. Não é porque você é um pastor que, estou garantido. Não é porque você é um presbítero que você está garantido. Não. Muitas vezes Deus vai chamar você num canto e vai falar, vamos começar o processo de novo nessa área. Vamos começar a trabalhar coisas que foram enferrujadas, situações que precisam ser corrigidas, né? E é justamente isso, né? A nossa obra aqui acabou uma parte, né? Que, como a gente falou, a garagem ela foi elevada, então aquela parte acabou. Mas aí tem a parede que tem que ser pintada. Ontem a gente mexeu um pouquinho na parte do telhado. Você falou, sempre tem algo a ser feito. Sim, né? sim. Ou a ser refeito, ou a ser feito, né, do novo, né? Mas sempre há algo para a gente mexer, né? E assim é Deus na nossa vida. Sim, né? Então, sim. o Espírito Santo, nós temos que dar essa liberdade para Ele, sabe? Para Ele entrar. Fala, Deus, olha, entra, mostra, né? Tenhamos coragem de pedir para que o Espírito Santo nos mostre o que precisa ser ou renovado, ou transformado, né? E é preciso ter coragem para fazer isso. Para a gente começar uma obra, para a gente mexer na casa, é preciso ter coragem. Eu lembro até, Paula, que eu estava ouvindo um testemunho ontem de uma irmã de uma outra, e ela estava me usando há anos com o ministério de casais, há anos, e nós aconselhando, e nós, quando de repente uma situação acontece, nós nos deparamos que agora nós precisaríamos passar pelo Deus. Isso que alguém que é usado por Deus para aconselhar casais agora precisava passar pela mão de Deus. Como entender que alguém que a vida inteira foi usado por orar por alguém agora precisa de um apoio de oração, né? Como entender que alguém que prega para todo mundo agora precisa sentar e ouvir uma palavra, né? E isso requer às vezes humildade e muita sabedoria para se assumir, né? Existe essa corrosão, né? Se nós pensarmos na casa, né? Existe isso que vai estragando naturalmente. Assim nós somos, né? Nós só, né, quando mudarmos para um corpo glorificado é que isso vai ser transformado. Mas somos assim, né? O tempo nos corrói, o vento, as decepções, o dia a dia, tudo vai criando coisas, né? Estragando um pouquinho aquilo que um dia foi, né? Foi certinho, foi construído, foi relativamente perfeito. Com o tempo vai estragando. É natural, é o processo natural. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, você tem uma coisa que é fácil para mim, é perdoar. Você tem uma coisa que é fácil para mim, é esquecer. E daí surge uma situação, né, Paulo? Sim. E a pessoa diz assim, não era tão assim, não é tão fácil assim, não é tão fácil assim esquecer, não é tão fácil assim perdoar. E daí ela se vê no processo de Deus, de cavocar a terra e tirar coisas que a pessoa achou que já tinha superado, ou se em algum momento superou. Foi como a Paula falou, é um processo que às vezes que foi começando uma corrosão, foi começando alguma situação ali, que de repente Deus falou, vamos fazer de novo isso aí, vamos trabalhar de novo isso aí. E às vezes é difícil, né? Mexer numa casa que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, nós dizemos assim ainda, né? Pô, mas a casa aguentou 50 anos, para que mexer? Para que mexer? Foi 50. Eu tenho visto muito isso, Paulo. Deus mexendo em terrenos que eram tidos como sólidos. Deus transformando e mexendo em histórias de 20, 30, 40, 50 ou até mais anos, dizendo assim, olha, eu preciso refazer aquele aspecto, eu preciso rever este outro, porque o tempo às vezes nos corrói e nem percebemos, dizemos e olhamos e dizemos,
tanto tempo assim, sinal que eu venci. Nem sempre, às vezes, é visto que a gente tem que mexer se a gente quiser chegar bem lá no final. As coisas do dia a dia, né? Nosso coração, ele vai quebrando um pedacinho ali. É tudo isso que vai acontecendo no dia a dia que é necessário essa reforma, né? Beatriz, vida. A Renata colocou: é necessário sempre uma manutenção com o decorrer do tempo, é verdade. E em tudo, né? E ministério, casamento, relação de pais, relação de filhos, tudo, né? Às vezes a gente tem que sentar com o filho e trocar uma ideia com o filho. Filho, como é que você está? Né? E de repente a gente pode ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir, né? Porque às vezes a gente pensa que uma relação está perfeita e às vezes o próprio Deus permite certas coisas para alinhar, né, Paula? Exatamente. A Renata colocou tem a manutenção preventiva, usado muito em fábricas, né? É verdade. Essa é a melhor. Inclusive na área da saúde é assim. Na área da saúde, se possível, você não espera dar o problema. Você trata antes, como uma boa alimentação, exercícios físicos e tantas outras coisas para que o problema não ocorra lá na frente. Que a gente consiga ter essa manutenção preventiva nas nossas vidas, todos os dias, né? Pedindo para que o Espírito Santo entre e mova, né? E olhe aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser sustentado, que precisa ser... realmente consigamos caminhar nesse propósito. Eu vou ler 2 Timóteo 2, de 19 a 23. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Olha que texto legal. É bacana mesmo. Olha que texto interessante. E olha que como novamente o texto vai confirmar aquilo que nós dissemos na aula, né? Não existe só vaso de ouro, não existe só vaso de prata, são diversos tipos de vasos com diversas funções, com diversos tamanhos, com diversos materiais. Então, a realidade é a seguinte: por que a gente quer colocar todo mundo no mesmo pacote? Sim. Né? Ah, se Deus fez assim com o irmão, tem que fazer assim comigo. Não! A nossa vida pessoal é uma, a vida da pessoa que está do nosso lado é outra. O casamento do outro irmão é outro. A gente pode até tirar algum conhecimento, alguma experiência com relação às outras vidas, mas todos nós vamos ter que ter um processo particular, não é, Paulo? Exatamente. Eu achei muito interessante porque o versículo fala: o Senhor conhece quem lhe pertence. Ele conhece a nossa terra, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece onde precisa ser mexido, Ele conhece onde realmente precisa ser cavocado, né? E depois ele fala: dessas coisas será para vasos de honra, né? E útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Feita na nossa vida e use, né? Depois de moldado, Ele nos use para a obra dele, para a obra que Ele tem para a nossa vida. Amém, gente? Amém. A gente falou sobre 2 temas, né? Que seria o alicerce e essa viabilidade da obra. Depois a gente ainda vai continuar. Tem uma marcação, tem uma camada de brita que precisa ser colocada também, tem umas tal de coisas que se chama sapatas, né? Tem impermeabilização do solo. Sim. E tem o contrapiso. Tudo isso faz parte da fundação de uma casa. Sim. Para depois começar a e aí você vê quão complexo
é levantar uma casa, Sim. né? Às vezes a gente faz pouco caso dessas coisas. Imagina que levantar a casa é botar um tijolo em cima do outro e vamos seguir em frente. É desafiador. Sim. Entenda que se Deus deixou as casas terrenas, Ele deixou para a gente também entender que é um processo que precisa de tempo, de cuidado, de uma forma específica, né? Sim. Assim, não prevalece a casa. Não prevalece realmente. Certo, gente? Que Deus nos abençoe hoje com o Espírito Santo, para que nós sejamos corajosos e peçamos, né, para o Espírito Santo. Olhe na nossa vida, Senhor. Olha na nossa estrutura, né, no nosso alicerce, para que se alguma coisa ainda precisa ser mexida e cavocada, que o Senhor tenha essa liberdade de fazer dentro de nós. Amém, gente? Amém. É como o Luiz falou, né? É igual o DNA, né? E nós somos um processo complexo, né? Sim. Que Deus formou desde o ventre. Exatamente. Né? Para a gente chegar onde a gente está, com a nossa complexidade, cada um com sua característica, singularidade, se não for o Senhor. Exatamente. Amém. Jesus nos guarde essa semana, né, a todos, né, que Jesus nos livre de todo mal, de toda essa doença que está aí, mas que nós sejamos corajosos todos os dias para aceitarmos a correção do Senhor, né, quem estiver precisando de oração, depois coloca aí para a gente, a Dona Maristela colocou, amém, Dona Maristela, que Deus guarde a sua vida, sustente realmente, pedir mais uma vez oração lá pela casa do Chuchu e da Sandra, né, que Jesus possa estar lá, já está tudo bem, graças a Deus, mas que realmente continue. A Antônia, que não está aqui conosco, o Paulão também não conseguiu chegar hoje. Que Deus, gente, todos os falando de construção semana que vem. Amém. Abençoe a sua vida. Amém. Que Deus cuide de cada um. Preventiva. Amém. Você possa sempre estar aberto ao Espírito Santo. Deus. Não espere a corrosão chegar na sua vida, não espere os desastres acontecerem para você entender quem é Deus na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar aqueles que também não puderam estar hoje conosco, que estão enfermos, ou passando lá pelo coronavírus. Que Deus os guarde, que Deus nos dê uma semana de vitória. Mais uma vez, obrigado, amado. Obrigado pela tua presença, pela tua companhia, pela sua perseverança. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É muito Amém. legal, muito legal. Meu pai vai estar desligando, porque hoje a gente está sem cameraman, né? Aí meu pai vai estar desligando pra gente, para não ficar muito feio. Amém, gente? Um beijo, um abraço. Deixa eu... Ficou eu aqui para dar um tchauzinho. Grande abraço, amados. Fiquem